Olá, meu nome é Omaro, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Pessoal, como vocês já sabem, o Google excluiu meu antigo canal e eu perdi contato com muitos inscritos. Eu simplesmente desapareci da internet. Então eu peço para você compartilhar esse vídeo, que é para esse pessoal descobrir que eu voltei a gravar vídeos para o YouTube. E se você ainda não está inscrito, clica no botão de inscrever-se aqui embaixo. O vídeo de hoje é uma análise do discurso da Raquel Sherazade. Vamos lá? A Raquel Sherazade se tornou uma figura bem polêmica por causa de seus comentários extremamente críticos e muitas vezes incoerentes. Seres humanos, eu vou fazer uma crítica à jornalista, mas antes eu quero ressaltar 2 pontos aqui. Primeiro ponto, o fato dela falar muita merda não significa que tudo que ela diz esteja errado. Nós não podemos avaliar a pessoa, temos que avaliar as ideias em cada contexto separadamente. Se nós partimos dessa ideia de que tudo que ela fala está errado, vamos começar a julgar a pessoa, e esse é o primeiro passo para o ad hominem. Então, galera, vamos deixar esse ódio pela mulher de lado e vamos fazer uma avaliação racional sobre o que ela fala. Combinado? Segundo ponto, vamos relembrar a diferença entre coerência e eloquência. Um discurso coerente possui lógica, fidelidade factual e congruência. Por outro lado, um discurso eloquente é aquele bem falado, com propriedade. É o discurso persuasivo. Boa parte dos discursos da Raquel não são coerentes. Por outro lado, todos eles, eu disse todos, são eloquentes, pois ela sabe se expressar muito bem e nós não podemos negar isso. Ela usa as palavras com muita propriedade, fala com firmeza, com segurança, parece até uma autoridade no assunto. Um exemplo disso é aquele comentário em que ela chama os ateus de fundamentalistas. Isso não é coerente. Fundamentalismo é um movimento religioso e conservador que nasceu nos Estados Unidos no início do século XX. Algumas lideranças do cristianismo protestante começaram a enfatizar interpretações literais da Bíblia. Eles encontravam na fé os fundamentos para a estruturação dos valores da sociedade. Olha lá, presta atenção, eles encontravam na fé os fundamentos para os valores da sociedade. E eles queriam impor esses valores bíblicos nas leis americanas. E você percebe que esse conceito de fundamentalismo nasce dessa concepção de fundamentos bíblicos, de uma interpretação literal desses conceitos, dessas narrativas bíblicas. Fundamentalismo, fundamentos bíblicos. Bom, isso significa o seguinte: fundamentalismo é um termo adequado, historicamente, etimologicamente, para se referir a religiosos conservadores. Ela poderia chamar os ateus de intolerantes, de radicais, de fanáticos, mas ao usar o termo fundamentalismo, ela demonstrou o seu desconhecimento sobre o assunto. Ela foi incoerente, mas não deixou de ser eloquente, porque usou o discurso com propriedade e representou milhões de pessoas no Brasil que pensam exatamente como ela, que possuem exatamente a mesma falta de conhecimento que ela. Não é sempre que ela erra, às vezes ela fala umas verdades bem duras. Basta conferir o que ela falou sobre carnaval. O link está na descrição do vídeo aqui para você dar uma conferida depois. Mas a gota d'água foi esse último comentário onde ela falou sobre um menor infrator, um bandidinho que foi amarrado a um poste depois de cometer um crime. Eu tenho o vídeo aqui, eu podia editar e passar na íntegra, mas eu decidi não usar mais material de terceiros, né? Vai que o Google me exclui outra vez. Enfim, o comentário da Raquel foi exatamente o seguinte: o marginalzinho amarrado ao poste era tão inocente que, em vez de prestar queixa contra os seus agressores, ele preferiu fugir.
antes que ele mesmo acabasse preso. É que a ficha do sujeito está mais suja do que pau de galinheiro. No país que ostenta incríveis 26 assassinatos a cada 100 mil habitantes, que arquiva mais de 80% de inquéritos de homicídio e sofre de violência endêmica, a atitude dos Vingadores é até compreensível. Para que, até esse momento, eu concordo com tudo que ela está falando. Até esse ponto do comentário da Raquel, não existe uma apologia ao crime. Até porque dizer que a atitude dos Vingadores é compreensível não é o mesmo que dizer que a atitude está correta. Uma coisa é dizer isso é compreensível, outra coisa é dizer isso é correto. Só que já já ela vai derrapar na curva. Vamos continuar vendo aqui o discurso da Raquel. A polícia é desmoralizada. A justiça é falha. O que resta ao cidadão de bem que ainda por cima foi desarmado? Se defender, é claro. O contra-ataque aos bandidos é o que eu chamo de legítima defesa coletiva de uma sociedade sem Estado contra um estado de violência sem limite. Mano, foi aqui que a Raquel cometeu um vacilo. Ela deu um tiro no próprio pé. E a frase crucial para marcar o erro da Raquel é bem essa daqui. O contra-ataque aos bandidos é o que eu chamo de legítima defesa coletiva. Especificamente por causa dessa palavrinha aqui, ó. Legítima. Há uma ideia de legitimação do ato de vingança, de linchamento aqui no discurso da Raquel. O Pirula fez um vídeo falando sobre o mesmo tema, onde ele explica a diferença entre justiça e vingança. O link está na descrição, vale a pena conferir. Enfim, uma coisa é o que ela estava dizendo até pouco tempo atrás. Ela estava dizendo que compreende a ação dos Vingadores. Uma coisa é compreender a atitude dos caras. Outra coisa é você legitimar a atitude dos caras. Conceito de legítimo. Vamos lá, acompanha comigo aí na tela. 1. Que é conforme ao direito positivo, que está fundado e amparado em lei. 2. Comportamento ditado, justificado e explicado pelo bom senso, pela razão, ação justa e razoável. Seres humanos, todos nós sabemos que a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Todos nós sabemos que a vingança não é um ato em conformidade com o direito positivo, muito menos ditado pela razão. É um ato emocional, completamente explosivo e perigoso. Vingança é um ato que nós cometemos quando estamos sofrendo e suscetíveis a exageros. E é aqui que começa o problema, porque nós vivemos num país miserável e cheio de injustiças. Nós já estamos cansados da bandidagem e o discurso da Raquel encoraja a ação desses vingadores. Por exemplo, nessa semana, um assaltante foi amarrado a um poste em Itajaí, Santa Catarina. Tudo bem, o cara é um vagabundo e eu não sinto pena dele. Se ele tivesse assaltado a minha mãe, eu teria o desejo de fazer exatamente a mesma coisa com ele, ou talvez até pior. Mas isso é um sentimento, não é o que eu faria racionalmente. Outra coisa, tem um probleminha chamado calúnia. Já imaginou o tamanho da merda se uma pessoa inocente for linchada no meio da rua por uma calúnia de estupro? No ritmo que as coisas estão indo, daqui a pouco pessoas inocentes vão ser julgadas e violentadas na rua por causa desses vingadores. Pior do que isso, quem fiscaliza esses vingadores? Quem é que vai fazer a apuração dos fatos para verificar se aquele suspeito de crime realmente cometeu o que ele está sendo acusado? No calor do momento da ação desenfreada e sem planejamento desses vingadores, pessoas inocentes podem ser apedrejadas, espancadas e até a morte no meio da rua. Se esses vingadores começarem a fazer esses atos com o apoio da sociedade, com o tempo eles vão perceber que eles têm poder nas mãos. Andando em grupo, eles terão poder nas mãos. E vão deixar de punir ou de espancar apenas criminosos. Vão passar a bater em... não gosto de você, não vou com a sua cara, vem cá. Vamos dar um jeito em você também. Nós não precisamos de grupos armados andando pelas ruas para bater em gente inocente. Para isso já basta a polícia. Outro detalhe, a ação desses vingadores desperta o chamado comportamento de manada.
Comportamento de manada é um termo usado para descrever um comportamento de grupo onde todas as pessoas estão agindo de maneiras semelhantes, estão se copiando. Muito embora não exista uma direção planejada. E é aqui então que nós temos que destacar duas características. Primeira, é um comportamento onde as pessoas se copiam. Segunda, é um comportamento sem estratégia, sem foco, sem planejamento, sem direção, sem um cerne. Ou seja, comportamento de manada não é racional. O comportamento de manada é um instinto, e não é um instinto apenas humano. Qualquer animal qualquer animal que convive em grupo possui o mesmo tipo de comportamento. E os animais, eles vão acionar esse comportamento de manada quando eles não sabem o que fazer e quando eles estão em perigo. Com a gente é a mesma coisa. Inclusive, aqui no Brasil, a gente está vivendo mais ou menos esse dilema, né? Nós não sabemos mais o que fazer e nós estamos em constante perigo. Aqui na descrição do vídeo tem uma pesquisa que fala sobre comportamento de manada. Em resumo, bem resumidamente falando mesmo, essa pesquisa mostra que a sociedade influencia a nossa tomada de decisão e que isso varia, em média, 32% das coisas que a gente decide fazer, das coisas que a gente decide escolher. Calma lá, calma lá, calma lá. Não é bem isso que eu quero falar, não. Vamos seguir o script para ficar bonito. Se a sociedade legitimar o ato desses vingadores, com o tempo, não vai ser apenas bandido que vai ser pego na rua. Inevitavelmente, suspeitos de crimes vão ser linchados. E aí, galera, a gente já vai estar fugindo de um direito constitucional, um direito humano universal, que é aquela premissa de que ninguém é culpado até que se prove o contrário. Devemos lembrar também que a Raquel não fez uso apenas da liberdade de expressão, ela fez uso também da liberdade de imprensa. Cabe ressaltar que a gente tem esse direito assegurado pela própria Constituição. Devemos usá-lo até que a nossa liberdade de expressão não esteja causando crimes contra a honra e, claro, que essa liberdade de expressão, que essa liberdade de imprensa esteja em conformidade com os direitos individuais dos cidadãos afetados por essa comunicação. Tais opiniões não podem gerar um caos na moralidade e na segurança pública. E, querendo ou não, a Raquel é uma pessoa influente na sociedade e se ela usar o discurso dela para legitimar a ação desses vingadores, ela vai acabar incentivando a sociedade a combater violência com mais atos de violência. Esse discurso da Raquel é um exemplo de mau uso da liberdade de informação, da liberdade de imprensa, porque ele fomenta um caos ainda maior do que a gente já está vendo. Eu não vou dar uma de sabe-tudo e apontar uma solução milagrosa para os problemas de segurança pública que a gente possui aqui no Brasil. Mas eu tenho certeza que sair por aí espancando pessoas na rua não é a melhor solução. Bom, seres humanos, só para constar, eu acho a Raquel Sherazade um pitelzinho. Confessa, ela é gatinha, ela é bonitinha. Mas chega de falar dessa mulher. Por hoje é só. E não se esqueçam de compartilhar esse vídeo para dar aquela força na reestreia do Morgatório do Pássaro. Bom, galera, o recado de hoje era esse mesmo. Se acontecer um assalto, um crime aí na região onde você mora e não tiver polícia nesse momento, sei lá, se vocês forem imobilizar o criminoso, qualquer atitude que vocês forem tomar, procurem um pouco serem calmos, serem tranquilos nessa hora, não se deixem levar por esse efeito de manada que está acontecendo, não se afobem e por mais que seja realmente um desgosto, uma raiva enorme que a gente sente nesses momentos, procurem manter o controle, porque se isso virar moda, os nossos problemas de segurança pública que já são ruins vão ficar ainda piores. Então é isso aí, eu fico por aqui, um forte abraço a todos e falou!